E aí, pessoal, tudo bem? Por aqui tá tudo certo? Espero que por aí também. A gente vai estudar nessa aula o controle de constitucionalidade em âmbito estadual. Mais especificamente, o controle concentrado abstrato de constitucionalidade no âmbito estadual. E o nosso estudo, ele tem 6 itens. A gente vai ver a competência, na sequência, a legitimidade ativa, na sequência, o parâmetro, depois o objeto, decisão de mérito e depois a instituição de outras ações de controle abstrato. Teremos, então, aqui 6 itens do nosso estudo. Vamos começar pelo primeiro deles, vamos falar sobre a competência. Então, coloquem no caderno de vocês, item de número 1, competência. Deixa eu compartilhar o material com vocês, para que vocês acompanhem de modo mais facilitado. E quando a gente fala em competência, pessoal, a gente precisa ir para a Constituição, porque nós temos uma previsão constitucional a respeito do tema, que se encontra no artigo 125, parágrafo 2º, que está aí na tela para vocês. Olha o que ele diz. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Esse dispositivo, pessoal, apesar de pequeno, ele é bastante rico. A gente vai ficar praticamente a aula toda nele aqui. E, por enquanto, a gente está falando de competência, tá? Eu sei que tem outros detalhes aqui interessantes, mas, por enquanto, nós estamos falando de competência. Anotem no caderno de vocês que a competência é exclusiva do Tribunal de Justiça. Competência exclusiva do Tribunal de Justiça. Vou colocar aqui para vocês. Olha, a competência é exclusiva do Tribunal de Justiça. Só que o dispositivo, pessoal, ele fala... eu estou olhando para cá porque eu estou com uma segunda tela aqui. Muito embora eu sei que ela apareça do lado de... ela aparece do lado de cá para vocês, tá? O dispositivo, ele fala em representação de inconstitucionalidade. Ora, o que é isso? O que é representação de inconstitucionalidade? Não se preocupem. Representação de inconstitucionalidade é o termo que as constituições anteriores à de 1988 utilizavam para se referir à ADI. A Constituição de 1967 e a Constituição de 1969, para a doutrina que entende que ela foi uma Constituição, né? Tem gente que entende que ela, na verdade, ela foi uma emenda à Constituição de 67, elas usavam o termo representação de inconstitucionalidade. O termo ADI, que significa ação direta de inconstitucionalidade, ele passou a ser utilizado somente com a Constituição de 88. E aí, nos casos do controle de constitucionalidade estadual, talvez por um descuido ali, talvez o legislador constituinte tenha se esquecido, ele não alterou a nomenclatura. Lá no artigo 102, inciso 1º, a linha A, quando a Constituição ela fala da competência do STF, ela fala em ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Agora, no artigo 125, parágrafo 2º, quando ela fala do controle estadual, ela ainda faz menção ao termo representação de inconstitucionalidade. Mas não se preocupem, porque representação de inconstitucionalidade é a mesma coisa que ADI. É uma ADI de natureza estadual. Tudo bem, pessoal? A gente vai ver que o objeto dessas ações são atos normativos estaduais e municipais, ok? A gente pode ter ato normativo estadual e ato normativo municipal como objeto dessas ADIs estaduais. E o parâmetro vai ser sempre a Constituição estadual, pelo menos no controle abstrato concentrado, ok? Sobre a legitimidade, a gente vai ver, e eu só cito isso aqui com vocês agora, o dispositivo ele não previu nenhuma legitimidade ativa. A Constituição Federal, ela só prevê que é proibido que se atribua essa legitimidade a um único órgão. Falaremos sobre isso já já, no item de número 2 aqui. E notem que no dispositivo, pessoal, nós não temos aqui qualquer menção à competência. Não há. Só que prestem atenção. Eu quero que vocês entendam o meu raciocínio agora. O STF, ele é um órgão federal. E uma Constituição estadual não pode alterar as competências que a Constituição Federal atribui ao STF.
Então, essa competência aqui do artigo 125, parágrafo 2º, é claro que é do Tribunal de Justiça. Se fosse permitido que a Constituição Estadual estabelecesse a competência do STF, ela estaria acrescentando uma competência a ele que não tem previsão na Constituição, lá no artigo 102. Isso não é admissível. Então, é claro que essa competência aqui, para julgar essa ADI estadual, é do TJ e não do STF. Tudo bem? Isso já foi assunto a ser debatido, já foi assunto debatido no STF, e ele entendeu assim. Cito, por exemplo, aqui a ADI 717 e a ADI 1669. Né? Nessas duas ADIs, o Supremo entendeu que a competência para o controle concentrado abstrato de constitucionalidade estadual pertence ao Tribunal de Justiça e não ao Supremo Tribunal Federal. Com isso, a gente fecha o nosso tópico da competência e avança para a legitimidade ativa, pessoal. Legitimidade ativa. Como nós vimos da leitura do dispositivo aqui, a Constituição, ela não diz nada. E aí vem a Constituição do Estado e pode estabelecer quais são os legitimados. Isso é perfeitamente possível. Só que a Constituição Federal, ela traz um proibitivo muito importante aqui. Ela veda que seja atribuída essa legitimidade ativa a um único órgão. Então, por exemplo, se a Constituição do Estado quiser estabelecer legitimidade ativa para o Procurador-Geral do Estado, para o Governador do Estado, para os prefeitos, ela pode fazer isso. O que ela não pode fazer é atribuir a um único órgão. Tem que ser necessariamente mais de um. E aí, se a gente for para o controle concentrado abstrato de constitucionalidade a nível federal, a gente vai ver que existe um dispositivo na Constituição que traz os legitimados para apresentar a ADI federal, por exemplo. É o artigo 103 da Constituição, que traz ali nos seus incisos uma série de legitimados. A pergunta nesse tópico aqui é a seguinte: o artigo 103 da Constituição Federal, ele é de observância obrigatória nas constituições estaduais? O que seria uma norma de observância obrigatória? É aquela norma constitucional da Constituição Federal, da República, que necessariamente precisa, obrigatoriamente, ser respeitada nas constituições estaduais, ser repetidas, melhor dizendo, nas constituições estaduais. Essa norma, o artigo 103, ele é uma norma de observância obrigatória? E não, pessoal, não é. Grande parte dos estados do Brasil reproduz o que está no artigo 103. As constituições estaduais, a maioria delas reproduz o que está no artigo 103. Claro, fazendo as devidas equiparações, fazendo as devidas adaptações, trazendo os cargos para o nível estadual. Mas, apesar disso, não é norma de observância obrigatória. E aí, quando a gente fala de legitimidade ativa, a gente tem que ter em mente que existem, ao longo do mundo todo, dois modelos de legitimidade ativa. Existe, de um lado, o modelo de introversão, que é aquele em que os legitimados só podem ser órgãos do poder público. Repetindo, existe um modelo de introversão, em que os legitimados para apresentar essas ações só podem ser órgãos do poder público, e existe, de outro lado, um modelo de extroversão, que é aquele em que os legitimados podem ser tanto órgãos do poder público, quanto também entidades privadas, como é o partido político, por exemplo. A nossa Constituição da República, ela adotou um modelo de extroversão, porque nós temos legitimados para apresentar ADI tanto órgãos públicos quanto entidades privadas, ok? E em relação às constituições estaduais, é possível que ela escolha, cada Constituição estadual escolha o modelo de introversão ou de extroversão? Sim, perfeitamente, tá bom? Cabe à Constituição estadual estabelecer o modelo que ela quiser. Ela não precisa seguir o modelo de extroversão que foi adotado pela Constituição da República. E, por fim, para a gente fechar esse tópico da legitimidade ativa, o cidadão, ele pode ter legitimidade atribuída a ele? Sim ou não?
a Constituição estadual ela poderia estabelecer legitimidade ativa aos cidadãos. E apesar de polêmica, né, temos uma polêmica doutrinária, prevalece que não, pessoal. A maioria da doutrina vai entender que não se pode atribuir legitimidade aos cidadãos, porque isso inviabilizaria o controle no âmbito estadual. Com isso, a gente fecha o nosso item de número 2. Vamos colocar as observações aqui, né? Olha só. Cabe constituições estaduais atribuírem a legitimidade ativa, cabe às constituições estaduais atribuírem a legitimidade ativa, sendo vedado que seja atribuída a um único órgão. Essa é a primeira observação que a gente tem que fazer aqui. Segundo, o artigo 103 da Constituição de 88 não é norma de repetição obrigatória pelas constituições estaduais. Terceiro, cabe às próprias constituições estaduais escolherem o modelo de introversão ou de extroversão. E prevalece que não se pode atribuir legitimidade ativa aos cidadãos. Okay? Então, temos aqui as anotações importantes sobre a legitimidade ativa, pessoal. Vamos avançar o nosso estudo e vamos para o parâmetro. Estamos falando agora do parâmetro do controle concentrado abstrato de constitucionalidade a nível estadual. Ora, pessoal, o parâmetro é a Constituição estadual. O parâmetro, repetindo, é a Constituição estadual. A Constituição Federal não pode servir como parâmetro, nem a Lei Orgânica Municipal. Mas prestem muita atenção, pessoal. Eu disse que a Constituição Federal ela não pode servir como parâmetro no controle concentrado abstrato. Porque o TJ só pode fazer controle concentrado abstrato tendo como parâmetro a Constituição estadual. Mas ele pode perfeitamente fazer controle de constitucionalidade tendo como parâmetro a Constituição Federal, desde que esse controle seja difuso. O controle difuso pode. Agora, o controle concentrado abstrato é que não pode ser feito aqui pelo TJ, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Isso já foi ao STF, e o STF entendeu dessa maneira na ADI 508. O STF, repetindo, entendeu na ADI 508 que a Constituição não pode servir como parâmetro. Agora, algumas questões. Primeiro, vamos colocar isso no caderno. Vamos lá, olha só. Para o controle concentrado abstrato estadual, a Constituição Federal não pode ser utilizada como parâmetro. ADI 508, nem Lei Orgânica Municipal. Não tem natureza de Constituição, né? A Lei Orgânica, ela, muito embora constitua ali os poderes a nível municipal, ela não tem natureza de Constituição. E as normas remissivas, pessoal? As normas remissivas, elas podem ser consideradas como parâmetro? O que são normas remissivas? Normas remissivas são normas que elas não têm um conteúdo próprio. Elas apenas fazem menção à Constituição. Elas fazem remissão à Constituição Federal. Mesmo que elas não tenham conteúdo próprio, elas são permitidas como parâmetro? Sim, pessoal. Sim, vamos colocar isso aqui na tela também. Olha só. As normas remissivas, são normas remissivas que não têm conteúdo próprio, apenas fazem remissão à Constituição Federal. As normas remissivas podem ser utilizadas como parâmetro no controle concentrado abstrato de constitucionalidade estadual, mesmo não tendo conteúdo próprio. É uma observação
importante aqui. Outro questionamento. As normas de observância obrigatória. Normas de repetição obrigatória. Já vimos o que elas são. Elas podem servir como parâmetro? Sim, perfeitamente. O STF já entendeu que sim. Vamos colocar isso aqui no caderno. As normas de observância obrigatória podem ser utilizadas como parâmetro. Por exemplo, pessoal, o STF entendeu que o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, é uma norma de repetição obrigatória. Traz o quê? Esse dispositivo traz os requisitos para a criação da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, se você tem uma norma estadual repetindo a norma da Constituição Federal e existe uma lei estadual ou municipal que viole essa Constituição estadual, que repete a regra da Constituição Federal, você pode perfeitamente ter essa Constituição estadual como parâmetro, ainda que seja uma repetição do que está na Constituição. Então, as normas de observância obrigatória podem ser utilizadas como parâmetro. E as normas de mera repetição? Cuidado, não confundam as normas de observância obrigatória com as normas de mera repetição. As normas de observância obrigatória, elas são normas que têm que obrigatoriamente ser repetidas na Constituição Estadual. Já as normas de mera repetição, elas são normas que reproduzem o conteúdo das normas da Constituição Federal, mas por mera liberalidade. Não há uma necessidade, uma obrigatoriedade nessa repetição. Elas são admitidas como parâmetro? Sim, perfeitamente. Não temos problema aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, as normas de mera repetição são admitidas como parâmetro. Isso aqui é importante. Bom, vistas essas observações, agora imagina uma situação concreta. Eu vou narrar e eu quero que vocês imaginem isso na cabeça de vocês. Imagina que o governador do estado, ele propõe uma ADI, imagina que ele seja um dos legitimados, e ele propõe uma ADI perante o TJ, questionando uma lei municipal em face da Constituição do Estado. Imagina que a lei seja de Barra Mansa, que é da cidade onde eu gravo essa aula para vocês. Então, o governador do Estado, ele pega uma lei de Barra Mansa e questiona essa lei perante o TJ do Rio, apresentando uma ADI estadual. E ele diz o seguinte, olha, TJ, essa lei de Barra Mansa, ela viola a Constituição Estadual. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que a lei de Barra Mansa é o objeto e a Constituição do Estado é o parâmetro. Só que aí, imagina o seguinte, quando o TJ ele vai analisar o dispositivo da Constituição Estadual, que serve como parâmetro, ele vê que, na verdade, o que é inconstitucional não é a lei municipal, e sim o parâmetro do controle. Ou seja, o que é inconstitucional, na verdade, é a previsão da Constituição Estadual, que é incompatível com os preceitos da Constituição Federal. E aí, o que fazer nesse caso? Entenderam, pessoal? Vocês entenderam? Eu sei que eu estou dando essa aula para ninguém aqui, por enquanto, agora, né? Eu sei que vocês vão assistir depois, mas sei que agora não tem ninguém aqui comigo. Mas eu quero que vocês entendam isso daqui. Então, repetindo, qual que é a situação? O governador entra com uma ADI estadual e apresenta uma lei municipal, que no meu exemplo é uma lei de Barra Mansa, ao TJ. O TJ olha para a lei e fala o seguinte, não tem nenhum problema com essa lei, o problema está na Constituição do Estado, que é, essa sim, inconstitucional. E agora, o que o TJ pode fazer? Se o TJ, e aí agora trazendo a solução, considerar o próprio parâmetro inconstitucional, ele pode, de ofício, declarar a inconstitucionalidade do parâmetro de maneira incidental. Olha que loucura. Repetindo, se o TJ ele considera o próprio parâmetro, a própria Constituição Estadual inconstitucional, ele declara a sua inconstitucionalidade de ofício e de maneira incidental. Então, nós temos aqui um controle incidental feito dentro de um controle principal. Um controle, repetindo, incidental feito dentro de um controle principal, feito dentro de um controle abstrato, concentrado. E aí o parâmetro se torna o objeto
e o novo parâmetro passa a ser a Constituição Federal. Mas, professor, você falou que a Constituição Federal não pode ser utilizada como parâmetro aqui, disse, no controle concentrado abstrato. Mas esse tipo de controle é um controle incidental dentro do controle concentrado abstrato. Nesse caso, pode. E aí o novo parâmetro passa a ser a Constituição Federal. E aí, nessa hipótese, olha que interessante, se o TJ ele considera o parâmetro inconstitucional e faz esse controle incidental, cabe, dessa decisão do TJ, cabe recurso extraordinário para o STF. O interessante do cabimento do RE, nesse caso, é que geralmente o RE ele é um instrumento de controle difuso. E aqui ele está sendo utilizado dentro do controle concentrado. Olha que interessante. Então, repetindo, se o TJ, ao analisar uma lei estadual ou municipal e entender que o próprio parâmetro, que é a Constituição estadual, seja inconstitucional, ele vai fazer um controle de ofício aqui, declarando a inconstitucionalidade de maneira incidental. Isso é interessante. E aí o parâmetro passa a ser a Constituição Federal, e dessa decisão do TJ cabe RE para o STF. Ok? Não vou colocar isso aqui no material de vocês, mas isso é importante. Ok? Avançando. Se vocês têm total condição de anotar isso aí. Tópico quarto. Vamos falar do objeto. Pessoal, da análise do artigo 125, parágrafo 2º, a gente entende que o objeto pode ser qualquer lei ou ato normativo estadual ou municipal. Então, se a gente pega lei ou ato normativo estadual ou municipal, eles podem ser objetos do controle concentrado abstrato estadual. Excluem-se aqui, pessoal, as leis federais. Leis federais não podem ser objeto dessas ações. Tá? Só que aí a gente tem uma situação interessante. Antes de entrar nessa situação, deixa eu colocar isso aqui para vocês. O objeto será lei ou ato normativo estadual ou municipal. Leis federais não podem ser objeto de controle concentrado abstrato estadual. A questão é a seguinte, pessoal. Imaginem que duas ADIs, isso aqui é importante. Isso aqui caiu na minha prova da OAB. Na minha segunda fase de Direito Constitucional, eu fiz em Direito Constitucional, caiu exatamente essa questão. Eu soube responder, acertei a questão, mas isso se repete o tempo inteiro, não só em prova da OAB, em concursos públicos também. E eu lembro do dia que eu estudei isso aqui pela primeira vez. Eu demorei um pouquinho a entender, mas depois que eu entendi, fez total sentido na minha cabeça. Imaginem que duas ADIs foram propostas simultaneamente. Uma no TJ e outra no STF. Só que elas têm o mesmo objeto. Imagina uma lei estadual. Imagina que uma lei do Estado do Rio viole ao mesmo tempo a Constituição Estadual, supostamente viole, né, a Constituição Estadual e também a Constituição Federal. E aí vem um legitimado, apresenta uma ADI estadual. Vem outro legitimado, lá do 103, e apresenta uma ADI federal. Pronto, nós temos duas ADIs correndo ao mesmo tempo, tendo o mesmo objeto, que é essa lei estadual. Uma no STF e outra no STJ. O que fazer com essas duas ações, pessoal? O que fazer? E a solução é simples. A estadual, ela fica suspensa. A ADI, na hipótese de propositura de duas ADIs com o mesmo objeto, simultaneamente no TJ e no STF, a ADI estadual, que é aquela que está no TJ, ela fica suspensa, aguardando o julgamento da federal. E aí a gente tem a possibilidade de dois caminhos aqui. Primeiro, se a lei estadual na ADI federal for declarada inconstitucional, a ADI estadual é extinta. Por quê? Porque ela perde o seu objeto. Agora, segundo caminho, se a lei for declarada constitucional na ADI federal, isso é possível, basta que a ADI seja julgada improcedente. Nesse caso, a ADI estadual, ela vai prosseguir. Professor, mas ela não vai ter que seguir o que o STF decidiu? Nesse caso, não, pessoal. A ADI estadual, ela vai prosseguir porque o parâmetro é diferente. O STF entendeu que a lei estadual é incompatível com a Constituição Federal. É compatível, né? No caso dela ser declarada constitucional.
O STF entendeu que a lei estadual é compatível com a Constituição Federal. Mas pode ser que ela seja incompatível com a Constituição do Estado. O parâmetro é diferente. Então, a ADI estadual, ela prossegue por ter um parâmetro distinto. Vamos colocar isso aqui no caderno, olha só. Atenção, atenção. Isso aqui é importante para a gente colocar. Vou até colocar em amarelo para vocês. Na hipótese de ADIs propostas simultaneamente no TJ, e aí a ADI estadual, né? E no STF, a ADI federal, tendo o mesmo objeto, por exemplo, uma lei estadual, a ADI estadual ficará suspensa, aguardando o julgamento da ADI federal. Com isso, duas possibilidades se abrem. A lei estadual é declarada inconstitucional pelo STF na ADI federal. O que vai acontecer com a ADI estadual aqui, pessoal? Ela vai ser extinta. Professor, mas os parâmetros não são diferentes? Sim, os parâmetros são diferentes. Mas se ela é incompatível com a Constituição Federal, ela não deve permanecer no ordenamento jurídico, ainda que ela seja compatível com a Constituição do Estado. Por isso que ela é extinta. Na segunda hipótese é diferente. Na segunda hipótese, deixa eu só terminar de anotar aqui. Ó, a lei estadual é declarada inconstitucional pelo STF, na ADI federal. A ADI estadual é extinta por perder seu objeto. Agora, segundo caminho, lei estadual é declarada constitucional pelo STF, na ADI federal, que estava tramitando. Bom, agora é diferente. Agora é diferente. O que o STF disse foi que ela é compatível com a Constituição. Na primeira hipótese, no item A aqui, a lei não pode ser incompatível com a Constituição Federal, compatível com a Constituição Estadual e permanecer no nosso ordenamento? Não, ela tem que ser extirpada. Por quê? Porque ela é incompatível com a Constituição Federal. Agora, na situação B é diferente. Porque se o STF, em controle concentrado abstrato federal, declara que a lei é constitucional, ele julga improcedente a ADI, pode ser que ela seja compatível com a Constituição Federal e que seja incompatível com a Constituição Estadual. E aí, essa ADI estadual, que estava suspensa, ela volta a correr, para que o TJ entenda se há ou não uma compatibilidade, tendo como parâmetro a Constituição estadual. Então, olha só. B, lei estadual é declarada constitucional pelo STF, na ADI federal. A ADI estadual prossegue, ela sai da suspensão e ela prossegue por ter um parâmetro distinto. Isso aqui foi julgado pelo STF na ADI 3482. Está aí na tela para vocês. Se vocês quiserem estudar isso aqui com mais profundidade. Deixa eu colocar isso aqui em cima. Tudo bem? Avançando. Vamos para a nossa decisão de mérito, pessoal. Item de número 5 do caderno de vocês. A decisão de mérito, ela tem efeito erga omnes. Ou seja, uma vez que o TJ decide em controle concentrado abstrato de constitucionalidade, o efeito é erga omnes. Ele vale para todos, ok? Só que muita atenção aqui. Dessa decisão proferida pelo TJ, caberá RE, que é o recurso extraordinário, para o STF em 2 casos. Então, teremos 2 casos em que, da decisão do TJ, cabe recurso extraordinário ao STF. Primeiro, que a gente viu, quando o parâmetro for inconstitucional. A gente acabou de ver isso. Acabou não, né? Alguns itens anteriores aqui. Quando o parâmetro for inconstitucional, que é o caso do controle incidental feito dentro do controle abstrato, quando o parâmetro for inconstitucional, cabe RE para o STF. E, segundo caso, quando o parâmetro for um dispositivo da Constituição Estadual que for interpretado contrariamente ao sentido de uma norma de observância obrigatória. Então, se a gente tem um parâmetro na Constituição Estadual
que está sendo interpretado de maneira contrária ao sentido de uma norma de observância obrigatória, nesse caso, cabe RE para o STF. Vamos colocar isso aqui no caderno e eu tenho uma outra observação para fazer. Olha só. A decisão terá efeito erga omnes, em face de todos, né? Em face de todos, é isso que significa erga omnes. Da decisão proferida pelo TJ, haverá RE para o STF em 2 casos. Primeiro, quando o parâmetro for inconstitucional, é o caso do controle incidental feito dentro do controle abstrato, e quando, deixa eu subir a tela aqui, quando o parâmetro for dispositivo da Constituição Estadual interpretado contrariamente ao sentido de uma norma de observância obrigatória. Nesses 2 casos, teremos o cabimento do RE para o STF. E aí, olha só, muita atenção aqui. No controle difuso, que é outro tipo de controle, como a decisão ela tem efeito somente interpartes, no caso de decisão do STF, e aí lá no controle difuso, quando o processo está no STF, o Senado, em razão do artigo 52, inciso 10 da Constituição, ele pode suspender a execução da lei. Isso é muito interessante e existe lá no controle difuso de constitucionalidade. Por quê, pessoal? O controle difuso, lembrem, é aquele que pode ser realizado por qualquer juízo. Qualquer juiz ou qualquer tribunal pode realizar o controle difuso. Só que ele não tem o poder que o controle concentrado tem. Porque quando o STF julga em controle concentrado, a eficácia da decisão é vinculante e erga omnes. Todo mundo tem que obedecer. Agora, quando a gente está diante de um controle difuso, que qualquer juiz pode fazer, os efeitos da decisão, eles são interpartes. Ou seja, você não tem uma ampliação dos efeitos para toda e qualquer pessoa. A decisão vale somente para aquelas partes no processo. E aí, o Senado Federal, percebendo que o STF deu uma decisão em controle difuso, ele pode pegar aquela lei e suspender a execução dessa lei. Gilmar Mendes vai entender que isso aqui é automático, né? Nem precisaria dessa suspensão. Mas a Constituição ainda prevê essa possibilidade do Senado. E aí, o que o Senado faz? Ele atribui uma eficácia erga omnes a uma decisão que tinha apenas efeitos interpartes. É uma forma de você abstrativizar o controle difuso concreto. Essa possibilidade ela existe e está lá na Constituição, artigo 52, inciso 10. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: no âmbito estadual, isso também pode acontecer? No âmbito estadual, isso também pode acontecer? Imagina, por exemplo, que o TJ julga uma lei inconstitucional, mas ele faz isso no controle difuso, em apelação. Quem suspende essa lei? Primeiro, é possível que isso aconteça? Sim, é possível. Positivo. Agora, quem vai suspender essa lei? Depende. Depende de quê? De quem a Constituição Estadual atribuiu essa possibilidade. Em alguns estados, a Constituição Estadual atribui essa possibilidade à Assembleia Legislativa. Em outros estados, a competência é atribuída à Câmara Municipal, quando se tratar de lei municipal. Então, por exemplo, se em controle difuso de constitucionalidade se julgou inconstitucional uma lei municipal de Barra Mansa, a gente vai ter que olhar na Constituição do Estado do Rio e ver quem tem essa prerrogativa de suspender a eficácia da lei. Pode ser que seja a Assembleia Legislativa, a ALERJ, aqui no Rio, ou pode ser que seja a Câmara Municipal aqui de Barra Mansa. Vai depender, repito, da previsão estadual. Com isso, nós fechamos aqui o nosso item de número 5. E vamos fechar com o item de número 6. Por quê, pessoal? Nós temos várias outras ações de controle abstrato, de controle concentrado abstrato de constitucionalidade. E aí eu falei da ADI para vocês, porque o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, ele fala em representação de inconstitucionalidade, que é a ADI. Mas olha, eu posso ter ADO, eu posso ter ADC, eu posso ter a DPF a nível estadual, é isso que eu quero responder nesse item de número 6, outras ações de controle abstrato. Primeira questão, eu posso ter ADO em âmbito estadual? O STF entendeu que sim, tá bom? Então vamos colocar isso no caderno.
Segundo o STF, é possível haver ADO estadual, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tá? Segunda pergunta, ADC, pessoal, ação declaratória de constitucionalidade. Eu posso ter ela em âmbito estadual? Sim, sem problema nenhum, pessoal. Por quê? Porque a ADC, ela tem a mesma natureza da ADI. Elas são faces de uma mesma moeda. A ADI é a ação direta de inconstitucionalidade e a ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Tanto que, se eu tenho uma ADI julgada procedente, eu consigo a inconstitucionalidade. Por outro lado, se eu tenho uma ADI julgada improcedente, a lei é declarada constitucional, que é o mesmo, gera o mesmo efeito da procedência da ADC. Então, é a mesma, são duas faces de uma mesma moeda, ADI e ADC. Então, eu posso ter ADC a nível estadual sem problema nenhum. Então, deixa eu colocar isso no caderno. É possível ADC estadual, na medida em que a ADC tem a mesma natureza da ADI. O problema, pessoal, está na ADPF estadual. Porque a ADO eu posso ter, a ADC eu posso ter, e a DPF estadual. É possível uma DPF estadual? Essa é uma discussão mais complicada, porque é difícil a gente enquadrar a DPF lá no dispositivo constitucional, no artigo 125, parágrafo 2º. O tema não é pacífico, mas, por exemplo, Luiz Roberto Barroso entende que é possível. E na prática acaba sendo possível. Na prática, a gente tem a DPF estadual na Constituição do Rio Grande do Norte e na Constituição Estadual de Alagoas. Então, são dois estados que consagram expressamente a DPF estadual. Ah, como assim? Em que caso teria uma DPF? Imagina que você tem um objeto, uma lei estadual ou municipal, que seja anterior ao parâmetro, que seja anterior à Constituição daquele estado. Então, nesse caso, seria possível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF aqui. Tudo bem, pessoal? Com isso, nós fechamos. Deixa eu colocar isso aqui no caderno para vocês. Apesar do tema ser polêmico, Luiz Roberto Barroso, a posição dele, entende ser possível a DPF a nível estadual. Na prática, consagram a DPF estadual as constituições estaduais do Rio Grande do Norte e de Alagoas. Beleza, pessoal? Agora sim, com isso nós fechamos nossa aula sobre controle de constitucionalidade concentrado, abstrato, a nível estadual.